O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel vai manter a ofensiva no território palestino, mesmo que o grupo terrorista Hamas aceite um cessar-fogo. Os moradores devem ser transferidos da região central para o sul do território. Em entrevista a um canal da Austrália, Benjamin Netanyahu afirmou que vai continuar a tomada de Gaza, mesmo que o Hamas concorde com um acordo de cessar-fogo de última hora. O premier foi pessoalmente a uma base militar na fronteira com a faixa de Gaza para aprovar o plano para assumir o controle da maior cidade do território. Estamos em um momento decisivo, disse o primeiro-ministro, e agradeceu aos 60 mil reservistas que devem se apresentar no começo de setembro. Israel avisou organizações internacionais e autoridades de saúde para se prepararem para atender civis que serão retirados da cidade de Gaza. Os moradores devem ser transferidos da região central para o sul do território. O Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, rejeitou as preparações de retirada. A cidade de Gaza concentra atualmente cerca de 1 milhão de habitantes. Durante a visita, Netanyahu também disse ter instruído o início imediato de negociações para o retorno de todos os reféns e o fim da guerra em termos aceitáveis para Israel. A declaração de hoje contraria a proposta apresentada pelo Hamas nesta semana. O grupo terrorista previa a libertação de apenas 10 sequestrados durante um cessar-fogo de 60 dias. As Nações Unidas disseram que morreram 383 funcionários humanitários em todo o mundo em 2024. Acusam a comunidade internacional de apatia face ao aumento do número de mortos. A morte dos 383 trabalhadores humanitários no ano passado representa um aumento de 31% em relação a 2023. Segundo a ONU, o aumento do número de mortos em 2024 foi provocado pelos conflitos na faixa de Gaza, onde 181 trabalhadores humanitários perderam a vida. No conflito do Sudão, morreram no ano passado 60 funcionários que prestavam ajuda humanitária junto das populações civis. De acordo com a ONU, a maioria destes assassinatos em 2024 foi perpetrada por agentes estatais, sendo que a maioria dos mortos eram funcionários locais atacados em serviço ou nas suas casas onde residiam. As Nações Unidas indicaram que, no ano passado, 308 trabalhadores humanitários ficaram feridos, 125 foram sequestrados e 45 foram detidos. Por outro lado, os dados provisórios que constam da base de dados do Organismo de Segurança dos Trabalhadores Humanitários mostram que, até 14 de agosto, 265 trabalhadores humanitários foram mortos desde o início de 2025. A ONU reitera que os ataques contra os trabalhadores humanitários constituem violações do direito internacional humanitário e afetam diretamente os meios de subsistência dos quais dependem milhões de pessoas que se encontram retidas em zonas de guerra ou de catástrofe. A Polícia Federal divulgou que Jair Bolsonaro teria movimentado mais de 30 milhões de reais em menos de um ano em operações suspeitas. A investigação resultou no indiciamento do ex-presidente e do seu filho Eduardo Bolsonaro por tentativa de coação ao ministro do Supremo Tribunal Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Em áudio enviado a Silas Malafaia, o ex-presidente diz que se a anistia não avançar, não haverá negociação das tarifas com os Estados Unidos. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu, já era. Em troca de mensagens com Bolsonaro, o filho do ex-presidente diz que se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post de Trump. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia ou enviar o pessoal que esteve num protesto que evoluiu para uma baderna para casa num semiaberto. Para a Polícia Federal,
As mensagens demonstram que as sanções articuladas pelos investigados foram direcionadas para coagir autoridades do Supremo. A Polícia Federal afirma também que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares que o proibiam de usar redes sociais. Segundo os investigadores, o ex-presidente teria compartilhado mais de 300 vídeos e conversado com outros investigados. Para os agentes, existe risco de fuga de Jair Bolsonaro, que poderia tentar obter asilo político na Argentina. No celular do ex-presidente, foi encontrada uma carta endereçada a Javier Milei, presidente da Argentina. Depois do pedido de indiciamento, foram dadas 48 horas para a defesa de Bolsonaro se manifestar. O prazo termina amanhã à noite. Em nota, o advogado do ex-presidente afirma que recebeu com surpresa a decisão de indiciamento pela Polícia Federal, que os elementos apontados na decisão serão devidamente esclarecidos e que jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta. Ainda de acordo com a PF, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria movimentado mais de 30 milhões de reais entre março de 2023 e fevereiro de 2024 em operações financeiras consideradas suspeitas de lavagem de dinheiro. O relatório do COAF indica também que desse montante, 19 milhões foram transferências via Pix. Citado nas conversas divulgadas pela Polícia Federal, o governador de São Paulo condenou a divulgação do material. E me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, né? Me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? A minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim. Em nota, Eduardo Bolsonaro diz que a atuação dele nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil e que o foco é no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional. Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu esta noite a região da Antártida chilena. O sismo levou as autoridades a emitir um alerta de tsunami, entretanto, agora cancelado. Não há registro de vítimas ou danos materiais. O sismo foi registado às 22 horas e 16 minutos no Chile, com o epicentro localizado a 258 quilómetros a nordeste da base Presidente Eduardo Frei Montalva, na Ilha Rei Jorge. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo o epicentro sismológico nacional. A força do abalo levou a Marinha chilena a declarar o estado de precaução por risco de tsunami. As autoridades ativaram os sistemas de alerta e ordenaram o abandono imediato das zonas costeiras no território antártico chileno. Poucas horas depois, o aviso foi cancelado. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América chegou a reportar inicialmente uma magnitude de 8, mas o valor foi corrigido para 7,5. O fenómeno foi sentido em várias bases científicas na Península Antártica e em localidades da região de Magalhães, como Punta Arenas e Puerto Williams. Este sismo ocorreu na passagem de Drake, um estreito conhecido pela intensa atividade sísmica e pelas condições de navegação extremas devido à interação das placas tectónicas que ligam o Atlântico ao Pacífico. Até o momento, as autoridades não registraram danos significativos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a acusar Vladimir Putin de evitar negociações de paz. As declarações surgem na sequência de um dos maiores ataques desde julho, que deixou mortos e destruição em várias regiões da Ucrânia. O ataque matou 2 pessoas em Kherson e Lviv e causou danos numa empresa norte-americana localizada em Mukashevo, no oeste do país. Em resposta, Zelensky afirmou que Moscou está a tentar escapar a necessidade de organizar um encontro para discutir uma saída política para o conflito. O presidente norte-americano Donald Trump, que recentemente se reuniu com Putin no Alasca e com Zelensky em Washington, disse estar a trabalhar para viabilizar um encontro entre os dois líderes. Apesar de Moscou ter sinalizado a abertura para a reunião, ainda não há data nem local definidos.
O Kremlin insiste que o encontro deve ser cuidadosamente preparado. Entretanto, o presidente ucraniano revelou que pretende classificar as garantias de segurança no prazo de 10 dias e espera marcar uma reunião bilateral com Putin nas próximas semanas, a primeira desde 2009, caso se concretize. A partir de janeiro de 2026, 3 distritos escolares da Flórida, nos Estados Unidos, vão contar com um novo sistema para tentar prevenir massacres em ambientes escolares. Trata-se do Anjo da Guarda do Campus, um sistema desenvolvido por uma empresa de Texas que utiliza drones equipados com projéteis não letais para neutralizar possíveis agressores. A tecnologia foi aprovada pelo governador Ron DeSantis e tem como objetivo reforçar a resposta imediata diante de um ataque armado. Segundo os responsáveis pelo projeto, os drones são capazes de levantar voo e chegar até ao alvo em 15 segundos, uma velocidade que pode fazer a diferença em situações de risco extremo. Cada drone é controlado por agentes de segurança treinados que decidem em tempo real a melhor forma de intervenção. O sistema, além de rápido, é considerado uma alternativa menos letal, uma vez que não utiliza balas de fogo, mas sim projéteis incapacitantes que visam neutralizar o agressor sem causar morte. As autoridades americanas destacam que os massacres em escolas têm sido uma das maiores preocupações do país e a Flórida, palco de tragédias como o ataque em Parkland em 2018, assume agora a dianteira no uso das novas tecnologias. Em São Tomé e Príncipe regressa o racionamento de energia elétrica. A empresa Tesla de São Tomé e Príncipe e o governo não conseguiram chegar a um consenso na renegociação do contrato de fornecimento considerado demasiado custoso para o país. O fornecimento da eletricidade em São Tomé e Príncipe volta a enfrentar instabilidade. O governo e a empresa Tesla, responsável por parte significativa da produção energética do país, não chegaram a um entendimento sobre a renegociação do acordo em vigor, o que o executivo classifica como lesivo para os interesses nacionais. Segundo o diretor-geral da empresa Água e Eletricidade, Raul Kravitz, os custos associados ao contrato com a empresa Tesla são elevados e dificultam a sustentabilidade do setor. Kravitz chegou mesmo a falar em mão invisível e sabotagem, apontando para fatores externos que estariam a agravar a situação. Apesar das dificuldades, o responsável garantiu que a empresa Água e Eletricidade está a implementar medidas de mitigação, incluindo a manutenção de grupos geradores que poderão reforçar a rede a curto prazo. O objetivo, segundo ele, é estabilizar o sistema dentro de um período de 30 a 60 dias. Entretanto, as negociações não avançaram e a população enfrenta novos períodos de racionamento, situação que volta a afetar o dia-a-dia das famílias e das empresas. Raul Kravitz apelou à compreensão dos cidadãos, reiterando o compromisso da empresa Água e Energia em assegurar o funcionamento de um serviço considerado essencial para a vida social e econômica do arquipélago. Se as soluções anunciadas forem concretizadas dentro do prazo previsto, o país poderá reconhecer alguma melhoria na disponibilidade de energia nas próximas semanas.